Boa noite. Estamos aqui direto da praticagem do Brasil, com a sede aqui em Brasília, para falar do seminário que aconteceu essa semana da PIANC, a Associação Internacional de Engenharia Portuária e Costeira, que a gente já menciona bastante aqui no Porto Negócios. E hoje estou com o Ricardo Falcão, presidente da PIANC, da Seção Brasil, para falar sobre esse evento e falar um pouco da associação e a importância da associação no nosso setor. Obrigado por acolher aqui na sua casa, aqui em Brasília. Boa noite, Tércio. Boa noite, nossos telespectadores. É uma honra estar aqui falando novamente e muito feliz que esse evento que nós tocamos essa semana, ele teve um sucesso que foi para nós uma grande surpresa. Então, eu assumi recentemente, início de janeiro, a presidência da PIANC Brasil. E a gente imaginava de fazer um evento na faixa de 30, 40 pessoas aqui em Brasília. Mais de 30 Quando a gente pessoas. viu, em 2 dias tínhamos 150 pessoas, em 2 dias mais nós fechamos as inscrições com 325 e infelizmente nós não conseguimos receber cerca de 300 pessoas que queriam estar presentes no evento. E o evento deu uma casa cheia de tarde, de manhã, o tempo inteiro, com presença de autoridades, sem presença de autoridades. E todo mundo interagindo muito, isso para mim foi também uma boa surpresa, porque ele, por ser essencialmente técnico, ele ser essencialmente apolítico, como é a PIANC não tem nada que não seja ciência, que não trate de técnica. A gente imagina uma discussão mais árida, né? Uma discussão com pouco interesse, muito pelo contrário. A gente viu armadores, a gente viu autoridades portuárias, a ANTAC teve presente o evento inteiro, Ministério de Portos, então a sociedade civil em geral presente, o nosso pessoal da PIANC Jovem também esteve lá, a academia do Brasil inteiro esteve presente e foi assim uma discussão muito rica, uma discussão técnica, rica e empolgante. As pessoas que estavam assim sedentas do PIANC de alguma maneira. Sim. Então foi ótimo. Eu queria, antes da gente mergulhar, né, no que foi a pauta do seminário, eu acho que é importante a gente trazer para os nossos espectadores a história da PIANC, né, e o quão importante é a associação para o nosso setor portuário e o setor marítimo. Então, queria que você trouxesse para o nosso espectador o histórico, né, como ela se desenvolveu internacionalmente. E no Brasil, né, mais recentemente, acho que 2017, né, que foi... 2007 a ANTAC se qualificou como membro qualificado. E, de fato, a Seção Brasil ela foi recentemente aí, instalada. Né? Traz para o nosso espectador a importância desses padrões técnicos, dos working groups, enfim. Bom, a PIANC nasceu em 1885, então há 140 anos, agora em maio faz 141 anos que ela nasceu, na Bélgica, a sede da PIANC. Então essa é a mais importante associação náutica do mundo. Ela é a Associação Mundial de Infraestrutura de Transporte Aquaviário. E ela nasceu primeiro porque começou-se a perceber que os navios a vapor começaram a crescer, mas os portos e a navegação interior não se comunicava com a navegação marítima, os portos eram dimensionados sobre uma lógica local, sobre uma lógica isolada, e os navios começaram a trocar cargas, cresceram de tamanhos, e os países precisavam se comunicar porque as infraestruturas precisavam receber o mesmo navio que ia para outros países. E aí começou-se a conversar. E a PIANC é muito sobre isso, sobre comunicação, sobre harmonização de procedimentos e todo mundo ter a mesma lógica de receber, de expansão. Quando a gente teve, num período posterior às 2 guerras mundiais, nós tivemos a destruição de muitos portos europeus. E depois a reconstrução desses portos precisava incorporar novos conceitos, novos projetos de navios. Os navios continuaram crescendo pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente os navios petroleiros cresceram muito. Tivemos os primeiros VLCCs, navios de mais de 400 metros de comprimento, com 350 mil toneladas. Então havia uma dúvida muito grande como é que eles funcionariam.
E aí foi evoluindo, cada vez mais harmonizando, até que nós chegamos à época dos anos 2000, quando começaram os conceitos de Working with Nature, quando começaram os processos de não só ser uma engenharia de concreto e aço, mas uma engenharia incorporada ao meio ambiente e, em algum momento, incorporada ao projeto urbanístico da cidade. Então, você integrar a infraestrutura aquaviária do canal de acesso, do porto, de tudo com essa relação porto-cidade. E, cada vez mais, com uma perseguição de uma meta de emissão zero de carbono, o Net Zero, que eles realmente são muito focados nisso. E, cada vez mais, um novo porto nascer integrado à comunidade, protegendo a sua costa, tentando fazer o mínimo de intervenção. Então, será que, como a gente viu alguns debates que tivemos ontem, a questão de dragagem, será que a gente não consegue, às vezes, resolver de outras maneiras, um calado dinâmico, ou outras maneiras de mitigar e evitar ter dragagens com remoção de resíduos? Ou seja, existem outras pegadas. Mas a Pianchi trata essencialmente, como a gente já comentou, sobre ciência e de produzir eficiência, de produzir diminuição de custos, de melhorar a logística, de cada vez mais você ter uma operação 100% segura. De qualquer jeito, de dia, de noite, mesmo com os desafios das mudanças ambientais que a gente de vez em quando enfrenta, de climas extremos que se colocam de vez em quando, e a gente ter respostas técnicas a isso, mesmo que elas não sejam tão regulares, mesmo que esses eventos sejam um pouco espaçados, mas nesse dia a gente não tem a surpresa. Então, você com isso traz a Pianchi para o dia a dia da sociedade, criando soluções que não aumentem custos. No fim, você discutir uma métrica, uma padronização, em que os portos possam, além de trocar experiência, trocar padrões, né? Até dar um exemplo simples aqui, né? Uma defensa que é instalada no costado, né? Num berço de atracação. Você tem um padrão de relação, né? De interação do navio com essa defensa, e isso acontece no mundo inteiro. Então, você traçar padrões de acostagem está dentro dessa lógica. Aí vou desde a minúcia de uma defensa, né, até um padrão de desenho de canal de navegação, de bacias de evolução, ou seja, como o navio gira dentro de um porto, obviamente, como você colocou, né, respeitando os padrões de segurança internacionais. Até porque quando acontece um acidente em qualquer lugar do mundo, isso é discutido em algum momento num working group na Pianchi, e lições são aprendidas, né? Eu me lembro que no ano passado, se não me engano, acho que faz 2 anos mais ou menos, teve o Capitão Santo Antônio, né? Que ele saiu navegando no Canal de Santos, basicamente com 5 metros de calado, ou seja, ele estava sem água de lastro, descarregado, né? Quase nenhum container a bordo, e nesse momento bateu uma rajada de vento, e com uma área vélica bem gigantesca, não tinha outra resposta a não ser ele de fato se deslocar do canal de navegação, e ele colidiu ali com a estação da balsa. E obviamente depois desse acidente, todo o navio tem que estar no mínimo de lastro para poder navegar no Porto de Santos, entendendo que possa ter essas rajadas de vento. Isso, eventualmente, vai para uma associação internacional discutir, e, óbvio, isso aqui é recomendado, né? Sim. Hoje, a associação, além de discutir esses padrões, né, e você trouxe muito bem aqui essa interação agora com uma preocupação maior com a relação porto-cidade, e o porto não começa e termina em si mesmo, mas existe essa relação com o entorno. Como é que você entende que a associação pode contribuir com a agência reguladora, com o Ministério de Portos, com as autoridades, com a comunidade portuária em geral no Brasil, trazendo essa discussão técnica, formando gente, porque no final muita gente desconhece as normas Pianchi,
né? No final, muitas das normas Piankes, elas são nacionalizadas no Brasil por meio de Norman, por meio da norma da Autoridade Marítima. Mas muitas outras normas não são nacionalizadas, né? Sim. Então, queria que você dividisse com o nosso espectador a importância da associação nesse papel, nesse cumprimento, de divulgar a cultura da boa prática, divulgar a norma, discutir a norma e, mais do que tudo, como é que essa norma se aplica à realidade brasileira, né? A gente sabe que no Brasil tem muitas características que em outros países não existem, né? Quando a gente fala de navegação de interior, um comboio, por exemplo, de 36 barcaças no Tapajós, carregando mais de 100 mil toneladas, você não vê isso em todo lugar, né? Não, no Rio Paraguai é 16, 20 no máximo, aqui tem 35, pois é. E já se fala numa expansão para 50. Bom, o que acontece? Quando a gente tem a sessão nacional, a gente permite primeiro que nós possamos cada vez mais participar das discussões internacionais e termos as discussões internacionais tropicalizadas para o nosso país. Então, não exatamente nós temos o mesmo canal dragado e pequeno da Europa. Nós temos vias navegáveis enormes, como no Rio Amazonas. Nós temos as nossas vias navegáveis lá de Porto Alegre, ali da Lagoa dos Patos. Sim. E outras vias navegáveis que são brasileiras. Como você muito bem colocou, com embarcações que são muito maiores do que usam lá. Então, a gente consegue trazer para uma discussão técnica coisas que não são preocupações de outros países. Então, a gente consegue não só discutir, porque não é a Pianke, ok, quais são os problemas? Isso é o que a maioria dos fóruns fazem. A Pianke não. A Pianke, quais são os problemas e quais são as soluções? E as soluções vistas de uma maneira rigorosamente técnica para que virem os reportes da Pianke que são reconhecidos no mundo inteiro. Para a gente ter uma noção, quando a gente chega na Organização Marítima Internacional, que é um fórum das Nações Unidas que trata do comércio marítimo internacional, você tem o Comitê de Facilitação, que busca a harmonização de procedimentos no mundo inteiro. Então, para você não ter vários manuais que tratem do mesmo assunto, no Comitê de Facilitação tem uma norma chamada FAO 6,14, que trata da Ship and Port Interface. Então, tudo que vocês puderem imaginar que trate dessa interface navio-porto, está lá. Então, eu quero estudar defensa. Pode procurar lá, norma Pianke, numeração, tal. Regras da USACE, regras da OSINF. E quando você vai olhar, você percebe a importância da Pianke, porque vários assuntos estão definidos e dos quais 180 países são signatários, inclusive o Brasil, de que aquelas são as normas que devem ser consideradas quando a gente analisa aquele aspecto. E ela dá detalhadamente aonde deve ser olhado na norma para que a gente tenha isso. Isso é fácil de baixar no próprio site da IMO. Uhum. Então, quando a gente consegue agora, como sessão nacional, trazer essa discussão, a gente tem a chance de levantar isso, de produzir essas normas, de apoiar o trabalho da ANTAC, apoiar o trabalho da Autoridade Marítima, da Marinha do Brasil, do Ministério dos Portos e da toda a sociedade em geral. Porque as normas, elas trazem clareza. Se eu tenho este problema, como eu devo olhar para ele? Quais são os pontos? Quais são os parâmetros pelos quais eu cientificamente tenho que considerar as questões que eu estou tratando? E elas são assim, é muita norma, é muita coisa, é muito aspecto. Para quem vive no mundo da engenharia, claramente é importante a padronização, né? Imagine se você tivesse 1000 tipos diferentes de parafuso, a chave Phillips, né, ou a chave de fenda. Você tem 2 parâmetros. Imagine se você tivesse, cada país criasse o seu padrão, né? Você não tem uma comunicação da engenharia mundo afora. Mas vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Porto Negócios, pegando esse gancho da padronização e da engenharia mundial. Fica com a gente.
Estamos de volta no Porto Negócios essa noite, diretamente da praticagem do Brasil, junto com o Ricardo Falcão, presidente da Pianchi, Seção Brasil. Falcão, a gente terminou o bloco falando sobre padronização, né? E a padronização é importante na engenharia, mas na navegação talvez até mais ainda, porque um mesmo navio que ele toca N portos, né, mundo afora, é pressuposto quando esse navio aborde um porto, ele tem as mesmas regras de acostagem, de aproximação, de evolução, né, do navio num porto, né? No fim, quando você padroniza essas relações, quando desce um filipino ou um chinês comandando um navio, um prático consegue ter essa mesma interlocução, seja qual for o país, né? Nessa lógica das padronizações, a Pianchi ela praticamente congrega em blocos, né, essas normas. Então você tem a Marcon, que é a comissão, né, que trata a frente, né, que trata das normas marítimas, a ENCOM, que é de Environment, né, de meio ambiente, a INCOM de Inland Navigation, de navegação de interior, enfim, dividindo os blocos temáticos, até porque é muita norma aí para ser analisada. Nessa semana, no evento, nós tivemos aí um bloco focando no planejamento portuário, né, em que se abordava a 121, 211 e a 186, né, que vou pedir para você discorrer sobre elas. Depois fizemos uma abordagem sobre a navegação de interior e, na sequência, um bloco discutindo as questões ambientais, ou seja, desde dragagem, que tem essa interface direta com o meio ambiente, até essa relação porto-cidade. Queria que você discorresse o sucesso que foi o evento e o quão importante esses blocos, as temáticas abordadas no evento, repercutiu aí para a comunidade portuária, né? 350 inscritos não foi, e rapidamente, né? Teve até que mudar de espaço o evento para receber toda essa quantidade de inscritos. Bom, essas normas, elas são consagradas pela Pianchi, já foram revisadas, né? A 121 trata de canais de acesso, a 141 trata das barcaças, dos comboios que existem, mas é um comboio muito voltado para a Europa. Mas você, quando vai analisar um novo porto, um novo canal de acesso, ou uma situação que ela não existe, você usa a 121, por exemplo. E a ideia é que você parta de um projeto conceitual, vai para um fast time num simulator e depois num real time no próprio simulator já com pessoas. E é interessante porque o objetivo é você garantir que a manobra ela seja segura no primeiro dia. Quando o primeiro navio chegar ali, pela primeira vez que aquele ambiente for utilizado, você ter clareza de que tudo que vai acontecer, acontecerá de uma maneira segura. As PEN que são sobre meio ambiente também buscam a mesma coisa. Então, existe um conceito na comunidade marítima internacional que precede isso de certa maneira, porque a discussão que existe nos contratos de afretamento, quando você tem vamos dizer assim, você tem uma nova região que tem uma carga e essa carga precisa de um lugar A para um lugar B no mundo. E o que acontece? Então eu vou construir um porto e então eu vou operar e vou fazer de qualquer jeito. Não. Os contratos de afretamento existem regras que são as leis consuetudinárias. Independente de elas estarem escritas ou não, elas têm validade para o mundo inteiro. Então, um contrato de afretamento, seja por tempo, seja por viagem, seja o que for, algumas regras como a questão do safe port. E safe port, existe uma declaração claríssima no direito internacional, que é um caso que foi julgado em 1800 e pouco na Inglaterra, Leeds versus outro item, que diz claramente o seguinte: é um porto em que eu sou capaz de entrar, operar e sair e regularmente ele me ofereça segurança. E nisso eu tenho que ter clareza de que o meu canal obedece certos padrões, que as minhas defensas obedecem certos padrões, que meus cabeços obedecem certos padrões, que meu balizamento, que a praticagem, que o rebocador, que todos os itens sigam padrões internacionais.
E qual a importância disso? Se você não segue, o seguro não paga. Então, você pode ter o risco até da carga não vir, porque você não consegue um seguro que cubra, porque você não obedece padrões internacionais que garantam entrar, operar e sair de maneira segura. E nisso gera, obviamente, centenas de aspectos que precisam ser abordados e clarificados. O Pianchi divide, como você colocou muito bem, em várias árvores de conhecimento, e dentro dessas árvores, cada aspecto é tratado de uma maneira harmonizada, colaborativa no mundo inteiro, e colaborativa mesmo. Quando você está na Pianchi, você tem a comunidade internacional discutindo, cada um colocando a sua experiência. Exatamente. E as suas ideias, né? E buscando normatizar isso. E a partir do momento em que elas são publicadas, os reportes da Pianchi, elas viram a Bíblia sobre aquele assunto. Então isso ajuda muito. Você ter uma autoridade marítima, uma ANTAC, como a gente mencionou, Ministério de Portos, qualquer autarquia que diga, pô, eu tenho uma maneira clara de abordar isso. Vai ajudar o TCU em diversas questões que ele precisa lidar de contratos, como é que eles foram feitos, como é que eles foram executados e que normas que eles obedeceram para que isso seja feito. Então essa harmonização ajuda a sociedade a ter clareza. Quando você vai ler a norma, se você lê ela com cuidado do início ao fim, você consegue entender como você deve pensar, como você deve interpretar, como você deve ver, e você entende que cada detalhe naquele navio, cada detalhe naquele canal de acesso, ele foi pensado antes, ele não é uma sorte. E com isso o comandante também tem uma ideia do que esperar com o navio dele quando entra, o prático quando recebe o navio, o que esperar do navio, o que esperar da resposta do navio no canal de acesso. Como que a gente vai fazer essa operação com segurança? Como é que ele vai ser amarrado no porto? Como é que vai tudo acontecer? Quando abortar uma manobra? Quando parar uma operação para que nada se destrua? É melhor atrasar um navio do que você ter um risco. Um risco, não. É melhor você não correr o risco. Exatamente. E manter a análise o seu de risco também está nessas avaliações. Sim. Então não é uma interpretação de como você culturalmente se sente em relação ao risco. Essa análise é uma análise criteriosa, sistêmica, de como você deve olhar e como você deve interpretar o risco da sua operação. E o mais importante a gente trazer para o nosso espectador é: os navios evoluíram, né, de tamanho rapidamente. Sim. E se especializaram, enfim. Muitos portos ainda têm o mesmo sistema de atracação. Sim. Né? Então, esse é um ponto, né, que foi inclusive tema do debate no seminário, da adequação dos portos brasileiros aos navios de maior porte. Né? Vamos puxar o exemplo aqui da celulose. Né? A celulose, não só a celulose, né? Todos os navios aumentaram a sua arqueação, aumentaram o seu LOA, né? O seu comprimento. Uhum. É como se um Landau hoje tivesse que estacionar na vaga de um Fusca. Né? Sim. Então, rever a alocação dos berços de um porto, rever as amarrações, o plano de amarração, as próprias defensas que estavam preparadas para receber um navio de menor porte, elas têm que ser requalificadas, né? No final substituídas, para atender esses navios de maior porte. No final, a gente pode afirmar que as normas elas sempre estão em constante evolução, né? Até pela mudança do padrão de navegação, melhoria contínua, né? Revisão de processos para melhorar e deixar ele mais assertivo. E que é importante que a nossa comunidade portuária esteja continuamente aprendendo, estudando e discutindo esses temas. Esse processo evolutivo, talvez ele seja um dos principais motivações da Pianchi, localmente, de divulgar a cultura, divulgar o conhecimento para a comunidade portuária. Sim, com certeza. E dimensionar as expectativas do que a gente tem, porque as classes de navios mudam muito rápido, somente o navio conteneiro. Então, conversando com o Esteban, que é o presidente mundial, que esteve aqui presente,
Ele chegou a mencionar que hoje os maiores navios têm 23.400 teus. São navios de 407 metros de comprimento, com 68, 64 metros de boca. Ele está falando que os navios devem ir para 40 mil teus. Essa é a expectativa. Mantendo o comprimento, mantendo o calado e dobrando a boca. Só que isso gera alterações hidrodinâmicas no navio violentas. Não só, né? Quem tem uma... Agora, você imagina você é um terminal, você tem um portainer desenhado para 60 e poucos metros, de repente tem 120 metros. É outro equipamento. Então, a gente vai realmente entrar e ter portos que tenham essa capacidade, porque tem que trocar tudo. E é um capex altíssimo para você mexer nisso. Não, cada portainer, nós estamos falando da ordem de 10 milhões de dólares, né? Os atuais. Os atuais. E esses futuros, obviamente, vão ser mais caros. Mais caros, com certeza. E para quem substituiu aí ao seu pátio de portainer em Santos, pensando no 366, né? Que é, de fato, um navio que está hoje autorizado a atracar em alguns portos brasileiros, e a gente sabe que vocês estão estudando aí a possibilidade de operar os de 400 metros, tem um processo, né, eu entendo que ainda tem que se consolidar o 366 para, de fato, vir um navio de 400. Né? Então, acho que o 366 ainda é um futuro. Hoje, atraca navio 366 em alguns portos, mas eles não estão vindo full carregado, né, totalmente carregado, até porque grande parte dos portos não tem profundidade para atender um navio desse totalmente carregado. Né? Na tua missão agora, né, à frente da presidência da Pianchi, o que tem aí de novidade para esse ano ainda? Né? Você mencionou no seminário um congresso em outubro aqui no Brasil. A Pianchi Américas, no Rio de Janeiro, em outubro, correto. E qual que é a expectativa de receber a comunidade internacional no Rio de Janeiro e a pauta, né, do congresso? Bom, nós tivemos uma reunião na sequência com a Pianchi, que existe uma parte da Pianchi, a Pianchi Profissionais Jovens. São para profissionais de engenharia que têm até 40 anos, que é uma maneira de você ter uma mentoria, de sempre ter um jovem com um mais experiente, um sênior para lidar. E nós conversamos sobre vários aspectos que devem ser abordados, dragagem é um deles, navegação em lama fluida, melhorar essa discussão, que é uma discussão que existe na Holanda, existe na Bélgica. E no Brasil ela é importante. Ela é muito incipiente ainda. E ela é importantíssima. No Brasil a gente discute muito a navegação em lama fluida no Porto Santos. E também a gente tem o evento da Barra Norte do Rio Amazonas, que é onde você navega. Minha área, exatamente. Então, mas a gente tem muitos aspectos para serem considerados, porque quando você fala em navegar em lama fluida, tocando na lama, que é a experiência internacional, é uma experiência que é feita com um rebocador na proa e um rebocador na popa, porque o navio simplesmente não governa. Então, e também, quando você vê, são exemplos de curta distância, uma milha e pouca. Sim. Na Barra Norte são 27, 28 milhas. O gás de combustível para navegar na lama, o arrasto do casco, né, na lama. Eu acho que a gente ainda tem muito... O objetivo de você navegar em lama é de você atender calados operacionais, calados comerciais de certos navios. A essência do navio que opera na Amazônia, até poucos anos atrás, sempre foi um navio que ia tanto de Itacoatiara quanto de Santarém, Foz do Madeira ou Foz do Tapajós, eles sempre foram para a Europa ou para a África. E você tem muitos navios que iam lá, que são handside, são menores que o Panamax, às vezes carregando 8,5 metros, 9 metros, porque o porto de destino não tem calado para receber navios maiores do que esse. A gente tem um efeito novo agora no Rio Amazonas, porque começaram a aparecer os navios para a China. Todos querem 11,70 metros para passar, então eu recentemente, só no mês passado, eu fiz 4 navios desses, passando lá, e é uma navegação de alta precisão. Então, o que acontece quando a gente navega com um navio desse? Eu, quando tenho a maré de 2,90, eu posso estar autorizado a passar com um de 11,70. Só que eu tenho marés ali de 4,56 metros, 4,60 metros.
Então eu poderia tranquilamente, dentro das mesmas regras, sem tocar o fundo, chegar a calados de 13,20, por exemplo. Hipotéticos, teóricos, porque não é simples assim. O navio, o percentual de folga que você tem em relação ao calado do navio, o que sobra embaixo, percentualmente, quando ele vai diminuindo, o navio perde o governo. E chega um certo ponto que ele fica incontrolável. Então não dá para você simplesmente aumentando. Mas se você chegar a calados próximos de 13 metros, ao invés de 11,70, será que já não resolveria a questão comercial desses navios? Porque já seria muito próximo do que um Panamax é capaz de carregar de qualquer jeito. Então, será que às vezes eu carrego 15, 20 centímetros a menos do que o máximo? Eu já não respondo comercialmente, sem precisar dragar, sem precisar tocar na lama? Então, eu acho que essa discussão pode evoluir muito e a gente achar outras soluções em que o controle da informação batimétrica, o controle da informação maregráfica, e fazer como você tem o redraft em Santos, como você tem outros projetos do Brasil afora, em que se chama o calado dinâmico. Isso significa eu acertar a maré e, de acordo com o que a maré está passando, eu passar com o navio certinho na maré, e aí eu não precisar fazer alterações no meio ambiente. A gente economiza dinheiro, a gente evita outras questões de dragagem, de questões ambientais, a gente evita um monte de coisas. Você draga de fato quando você de fato aumentar a arqueação a um patamar, como é a caso do 366. Nós vamos aprofundar isso no último bloco, para trazer para o nosso espectador em detalhe toda essa informação que você trouxe agora. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Porto Negócios. Estamos de volta no Porto Negócios essa noite, diretamente da praticagem do Brasil, com o Ricardo Falcão, presidente da Pianchi Brasil. Falamos ao longo do programa sobre o evento que teve aqui em Brasília, né, um primeiro seminário técnico, um diálogo técnico sobre assuntos das normas da Pianchi, e abordamos aí a importância da associação no segundo bloco. Eu quero resgatar o que a gente estava falando no final do segundo bloco, que você trouxe para o nosso espectador assuntos importantes, né? A dragagem é muito presente na discussão da imprensa. Muitos clientes, né, sejam embarcadores, né, armadores, sejam terminais, sempre pressionando as autoridades portuárias para, de fato, aprofundar canal e garantir uma janela de atracação maior para as diferentes classes de navios, né? E você trouxe aqui que é possível a gente administrar, enquanto não se draga, não se aprofunda canal, a operação com redraft, com o calado dinâmico, né? Vamos entrar em detalhe para o nosso espectador a importância desse instrumento na gestão do dia a dia do porto, né? O fato de você ter um calado que ele muda, você requalifica ele para calados maiores, respeitando a folga de quilha, né, que é essa distância da quilha até o leito do canal, usando a maré como um instrumento de administração, né? E, obviamente, tem um outro elemento que tem que colocar nessa equação, que é a amplitude das ondas no momento da manobra, né? E o período, obviamente, das ondas, entendendo que existe uma limitação, né, de tamanho de navio quando você tem ondas acima de 2, 3 metros. Isso pode repercutir num toque de casco no fundo do canal. Hoje no Brasil, além de Santos, né, que instrumentos que a gente poderia utilizar com o redraft, outros instrumentos como a própria exercício de simulação, né? A praticagem hoje tem um simulador aqui em Brasília que treina, obviamente, práticos, treina a manobras de navio. Esse treino e o redraft são os únicos instrumentos que podem, de fato, colaborar com essa elevação aparente, né, esse aumento aparente do calado? Ou, na tua experiência, tem outros elementos que a gente poderia trazer para essa pauta discutir? Temos sim.
O que acontece? O Brasil ainda é muito carente de informações de alta precisão sobre seus portos. Então, a gente ainda precisava ter equipamentos melhores instalados, e eu dou como exemplo, lá na Barra Norte, a praticagem, além de ter um navio hidrográfico que faz a batimetria do Rio Amazonas todo, e com isso a gente consegue rapidamente, em menos de 24 horas, fazer uma mudança que houve no leito do rio e adequar isso. Nós temos, por exemplo, boias Oda. Temos 3 boias Odas eternamente lançadas no Rio Amazonas, que são boias meteoceanográficas. E aí a gente aprende que cada coisa é impressionante. Descobrimos que a densidade que existe na foz do Rio Amazonas, ela muda de acordo com a fase da Lua. Então, se você entrar com uma água mais densa, o navio flutua mais. Então, eu posso ganhar 4, 5, 6 centímetros de calado, que são aí 500, 600 toneladas a mais que você enfia no navio e consegue passar. Só que isso, por exemplo, se a gente controlar, eu vou ter sempre a maré de, como eu falei, 4,5 metros? Não, eu vou ter os dias de 2,90. Mas eu posso carregar os navios, aguardar e sair com eles em comboio no momento certo. E sair uma sequência de navios em 2, 3 dias, quando a maré está lá em cima, a densidade está lá em cima e a gente tem o controle da informação, vamos passar com muito mais calado, sem gastar nada a mais com isso, apenas pela gestão da informação. Então, a gente tem o controle, por exemplo, existem marés que elas dependem do vento. Porque às vezes você tem fortes ventos que, apesar de serem problema para algumas coisas, eles represam a maré e a maré sobe mais. Você tem esse efeito. Essa elevação aparente da maré. Exatamente. Então, a soma desses efeitos que a gente tem que fazer um grande big data do nosso país. Eu acho que uma coisa que está faltando é isso. Eu concordo. A gente ter na nossa costa inteira equipamentos de alta precisão que possam entregar informação de alta qualidade para as universidades, que vão pegar aquilo e transformar em soluções que talvez hoje a gente nem enxergue que elas existem. Elas existam. Então... isso eu vou dizer, lá em Santos, né, a própria Unisanta, tem um centro de análise de dados, né, inclusive a gente emite boletins de previsão de ressaca, que a própria praticagem utiliza essas informações lá em Santos, e a quantidade de sensores que hoje está presente em Santos para fazer essas análises, né, esse Big Data, oferecendo previsibilidade, oferecendo instrumento para tomada de decisão da praticagem na hora de uma atracação. Né? Sim. E hoje muitos terminais estão usando essas informações para acelerar ou reduzir uma aproximação de um navio, por exemplo. Né? Então, só para o nosso espectador ter a clareza, existe uma velocidade ótima para baixo consumo de combustível na embarcação, do mesmo jeito que no carro. Né? Sim. E, eventualmente, você tem condições de fazer uma gestão junto com o armador que está chegando, se aproximando do porto, em função da sua capacidade operacional, e utilizar essas informações para poupar combustível. Né? Ou seja, comandante, reduz aí que você não vai atracar no momento previsto, no ETA. Né? Você vai esperar pelo menos aí algumas horas ou um dia até ter uma condição ideal de atracação, em função desse Big Data, né, ambiental. Né? Então, no final, ganha praticagem, ganha o armador, né? E, obviamente, o porto, né, a autoridade portuária, o terminal portuário, para administrar essas variáveis e otimizar, né, a frota, o acesso da frota ao porto. Eu iria até um pouquinho mais longe, porque o que eu vejo é o seguinte, parece que a discussão ela fica muito assim, eu tenho que dragar Rio Grande, eu tenho que dragar Paranaguá, eu tenho que dragar São Francisco do Sul, eu tenho que dragar Rio de Janeiro, eu tenho que dragar São Paulo, eu tenho que dragar... Peraí, tem que dragar todo mundo? Todo mundo vai operar com 14, 15 metros calado, navio de 366? Eu acho que a gente, uma hora, tem que evoluir para quais serão os hub portos do Brasil. Então, quais portos têm as melhores condições em que a gente, tecnicamente, discuta que
ambientalmente, as condições ambientais de chegada do navio vão ser sempre favoráveis, então eu vou concentrar recursos públicos, que a gente está falando de recurso público. A decisão de aumentar o navio é privada, mas o canal que a gente vai usar é recurso público. Teoricamente, a gente deveria fazer uma análise econômica de retorno desse capital investido na dragagem. Mas a gente sabe que, historicamente, no Brasil, a dragagem foi custeada pelo setor público e sem fazer essa conta de retorno, né? Mas eu concordo com você em partes, porque se você falar para Itajaí ou para Itapuá que quem vai ser aprofundado para receber 366 vai ser Santos, eu acho que vai ter muita gente brigando aí. Eu não sei nem para que eles giram na vida, Itajaí, é impressionante. Exato. E é interessante, né? Em Itajaí você tem um giro numa bacia de evolução que não é na frente do berço, né? E o navio ele entra de ré. Ele entra de ré no porto, né? Mas esse é um ponto importante quando a gente falou da Pianchi 121 2014. A gente fala do projeto conceitual. Quando eu chego no Fast Time, ele aumenta. Quando eu chego no Real Time, o que acontece? Quando eu concebo um porto, eu uso as maiores margens de segurança. O navio é pequeno, o rebocador é potente, minha janela de atracação é a menor possível. Quando eu chego no Fast Time, ele já aumenta um pouco. Quando eu chego no Real Time, é quando você chega mais próximo da realidade. Exato. E Itajaí é um dos casos clássicos que cita que justamente é o operador, é o prático que vai ganhando expertise e vai invadindo o que o Pianchi recomendou e consegue fazer, porque o que eles fazem, eles esticam a manobra, ela acontece com segurança, mas ela não é prevista na norma. A norma ela tem o seu fator de segurança, ou seja, sim. Só para o nosso espectador entender, uma bacia de evolução tem que ter aí cerca de 2 vezes o comprimento do navio para manter a segurança do giro do navio nessa bacia. E no caso lá de Itajaí, eu acho que é 1.2. 1.2, exatamente. Né? E ocorre com segurança. Isso. E para explicar aqui para o nosso espectador, o Fast Time e o Real Time, né? O Fast Time, manobra totalmente automatizada pelo computador, com piloto automático. E o Real Time... Centenas, milhares de vezes sem a gente tocar nele. E o Real Time é o que vocês fazem aqui no simulador, em que o prático ele assume uma simulação até o passadiço ele é simulado, ele é copiado de um passadiço real, para de fato o prático sentir a manobra dentro daquelas condições que o modelo aplica, né? E não é só fazer a manobra, né? Fazer a manobra em condições adversas, né? De vento, de corrente, ou seja, ir ao extremo e ver qual que é a pior condição climática que eu consigo ainda manter uma manobra segura. Sim, e isso é uma decisão que é tomada junto com a autoridade portuária, a autoridade marítima, e todos os stakeholders daquela região, eles participam dessa discussão, e às vezes não basta que a manobra aconteça no simulador, porque se ela aconteceu e eu passei 2 centímetros do outro navio, não é aceitável, uma hora eu não vou ter esses 2 centímetros, eu preciso de ter margens de segurança que todos concordam que a operação tem que garantir que seja segura. Então, e isso é uma abordagem 100% Pianchi. Então, a gente chega aqui e testa, como o Tércio muito bem colocou, qual é o pior vento, qual é a pior maré, qual é aquela mudança de maré que é a pior condição. Então, se eu tiver tudo isso somado num dia, naquela sexta-feira 13 perfeita, o que vai acontecer? Então, às vezes, a solução aumenta-se a potência do rebocador, altera-se o envelope, como a gente chama, de condições da manobra. Então, essa condição inviabiliza que eu faça a manobra, a não ser que eu tenha um rebocador mais potente, ou que essa condição inexista, ou que aquela condição aconteça. E aí a gente consegue chegar de uma maneira harmonizada dentro daquele porto que todos os stakeholders presentes, eles digam e falam, não, essa manobra vai acontecer, o nosso porto não vai ter um navio atravessado aqui no meio, a gente parar a operação, a Interlândia que existe para trás, toda a região econômica de abrangência de um porto, ela está protegida, as fábricas vão continuar
exportando, recebendo insumos, a sociedade vai estar protegida. Não vamos ter derramamento de óleo. São muitas considerações que a gente leva nesse momento. Você trouxe um elemento importante aí, a seca que teve, né, o Amazonas, que fez com que as superterminais levassem o seu pier flutuante para Itacoatiara, é um exemplo de resposta, né? E no final, o que a gente pode aferir é que a PIANC, as normas, elas no final do dia, o que elas querem entregar é qual é o máximo risco que um embarcador, né, que um armador ou que um operador de terminal pode tomar com conhecimento, com dado, e manter a operação e a produtividade, e no final é competitividade sendo entregue para o usuário, né? Podemos até dizer que as normas PIANC, elas olham a segurança, mas sempre alguém fala, mas se eu aumentar o máximo nível de segurança, eu vou diminuir o meu nível operacional, porque em alguns momentos eu não vou operar. Mas esse equilíbrio entre segurança e disponibilidade do ativo, eu acho que talvez seja aí o cerne, né, da discussão dos painéis, dos working groups, de fazer. Temos que operar 24/7, com segurança, mas mantendo a competitividade. Mas você tocou num assunto bem interessante, um assunto bem específico e um assunto que a gente vai abordar, que é o seguinte: a seca que teve no Rio Amazonas em 23 e 24, como a gente avisou quando nos foi perguntado, ela é cíclica. A cada 10, 12 anos ela acontece. E aí você passa 10, 12 anos, como aconteceu a seca recorde lá que aconteceu na Foz do Madeira, onde fica a cidade de Itacoatiara. Sim. A cidade de Itacoatiara para baixo, até sair no Rio Amazonas, operou com o calado máximo do Rio Amazonas sem tirar 1 centímetro na seca recorde de 23 e 24. Dali, naquela passagem que você teve o problema. Mas e 25? Não, 25 a seca teve 5,5 metros acima. Não houve nenhuma redução, não houve nenhum estreitamento, porque voltamos ao normal. Então, falta o quê? Medição e dados. A gente vê que tomada de decisão que nós temos que ter. Então, às vezes, para um evento que vai durar 1 ano a cada década, será que há necessidade de intervenções e tudo, ou nós podemos nos programar para ele? Será que quando certos elementos a gente descobre que esse ano nós vamos ter novamente? A gente não consegue ter um planejamento melhor das fábricas de Manaus, de já descer a produção antes e a gente passar esse problema sem precisar de taxa de seca, como se cobra, são $5.000 por container. Quando a gente fala nisso, chegou a $5.800. Estamos falando que um container custou R$30 mil a mais. Imagine que a gente tenha 100 TVs dentro de um container, 100 geladeiras dentro de um container e que tiveram que pagar 30... A sociedade vai pagar essa continha ali. A geladeira acabou de ficar mais cara, a TV ficou mais cara, o fogão, a moto que são produzidas lá. Então é uma discussão que interessa muito a sociedade, é o nosso dia a dia. Isso é um bom ponto, né? Fica a dica aqui para as autoridades portuárias, que você ter uma boa coleta de dados metaoceanográficos é proteger a tua operação. Sim. Informação é competitividade. Mas, Falcão, nosso tempo estourou aqui, eu daria mais uns 3 programas para falar de PIANC. Eu acho que, aliás, são N working groups, né? Então, de fato, é um universo vasto para discussão. Mas eu quero agradecer a acolhida aqui na Praticagem tua, parabenizar aí a assunção da posição e desejar que a PIANC navegue bem, segura e conquistando aí mais associados. Queria que você deixasse o teu recado para chamar as pessoas para se associar à PIANC, a importância da associação e a gente coloca aqui no GC o site e os contatos da associação. Pessoal, a gente tem a PIANC Brasil operando em Brasília e o que acontece? Nós temos uma infinidade de reportes da PIANC. Quando você se associa, você acessa todos eles gratuitamente. Então, é muito importante que cada vez mais esse conhecimento seja divulgado. Os valores não são altos, especialmente para estudantes, para jovens profissionais. Existem políticas para atrair, porque o objetivo
é que cada um consiga colaborar na discussão, que a gente melhore a qualidade da informação, que a gente divulgue conhecimento e haja clareza sobre tudo. Então, participem da Pianchi Brasil, vocês estarão dentro de uma comunidade internacional que tem mais de 140 anos de credibilidade, é a maior associação náutica do mundo, ela é importantíssima para o desenvolvimento do nosso país e vários temas que talvez haja dúvidas de como tratar e tudo, vocês vão ver que existe uma maneira cartesiana de você olhar para aquele problema e de você achar a solução para aquele problema. Venha para a Pianchi, vocês vão ganhar muito, nosso país vai ganhar muito com essas discussões. Venham participar dos Young Professional, venham participar dos Marcon, dos Encon, de todos os nossos programas. A ANTAC é o nosso membro qualificado, então também significa estar mais próximo da nossa agência reguladora, significa estar próximo de discussões, a Marinha estará presente, o Ministério de Portos e Aeroportos. A comunidade toda. Né? A comunidade toda. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou associado, então vem para a Pianchi você também. A gente fica por aqui, espero você na próxima quinta-feira, no mesmo horário, aqui no Porto Negócios.